Bom, gente, então hoje eu vou falar um pouco sobre GitHub. Vai ser um vídeo muito curto, só para poder. É um vídeo direcionado para quem nunca viu nada de GitHub e está querendo começar a utilizar. Então, vamos separar as coisas. O Git é mais ou menos uma linguagem para você gerenciar versões de programas. E o GitHub criou uma estrutura para que a gente possa tanto usar o Git quanto compartilhar códigos e trabalhar em equipe e poder contribuir em projetos de outras pessoas e propor projetos, né? Então é uma rede de compartilhamento e também de gerenciamento de versões de código. Deixa eu fazer aqui um sketchzinho para a gente tentar entender o que seria esse gerenciamento de versão de código. Vou fazer bem simples porque eu vou passar um vídeo para vocês, para que vocês possam ter uma ideia melhor sobre esse gerenciamento. Então vamos supor que você tem uma versão de um código. Então, caso você não utilize o Git, você pode, por exemplo, criar uma pasta de arquivo. Então você vai lá e escreve uma carta, uma pasta, coloca lá o nome versão 1 do meu programa. Aí você faz melhorias nesse programa em uma cópia, né? Mantém essa versão 1 como backup, vai lá e cria uma outra pasta da versão 2 desse programa. Então é um jeito assim errado, né, digamos assim, de você poder gerenciar, porque quando esse programa começa a ficar muito grande, esse projeto fica muito longo, ou você fica um tempo sem retomar esse projeto, fica difícil você verificar, né, qual que foi o histórico de coisas que você fez, o que mesmo era essa versão 1, né? Não tem ali um ambiente em que você consegue gerenciar essas versões. O GitHub te dá uma estrutura aí para você poder gerenciar essas versões e além disso ele também permite que você crie ramos. Então o ramos nada mais é do que você manter um ambiente principal dos seus programas, então pode ser programas funcionais, versões que têm determinadas aplicabilidades funcionando e estão públicas ou estão executando em algum ambiente, e você, à parte, começa a propor novas funcionalidades a esse seu programa. Então você pode, vamos supor que essa aqui é a versão atual funcionando. Aí você pode criar uma cópia num ramo à parte e nesse ramo fazer propostas, ideias, né? Coisas à parte. Então você vai propondo novas funcionalidades e se esse essa funcionalidade ficar pronta, ficar boa, você pode vir e jogar ela no ramo principal. Esse ramo principal poderia muito bem estar sendo desenvolvido por uma terceira pessoa, então alguém continuou desenvolvendo, já tinha uma outra versão funcionando. Você vai lá e fala: opa, propus uma nova funcionalidade aí, vamos unir ela? E você vem e faz o merge aqui, por exemplo. Então você vai ter uma versão funcional bacana, com uma nova funcionalidade. E essa organização dos ramos é muito interessante porque é livre, né? Você que escolhe quantos ramos vai ter, quantas funcionalidades você está criando, e outras pessoas podem estar trabalhando à parte e ir agregando coisas nesse código. E também, vamos supor, deu algum problema aqui nessa versão, deu um bug ou alguma coisa muito ruim, a gente precisa voltar para uma versão antiga. Então, esse caminho de retomar uma versão antiga fica muito fácil com o Git. Basta você retomar o histórico ali que você já vai ter o seu programa reestruturado numa versão antiga. Então, fica muito fácil de você gerenciar essas versões e manter isso tudo organizado. Então, nessa aula aqui de hoje, a gente vai ver o básico do básico do básico. Então, é para pessoas que não conhecem nada de Git, nada de GitHub. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é vir aqui, né, na página no GitHub e criar uma conta. Não tem nenhum segredo nessa parte. Criou a conta, vocês virão aqui nesse outro site aqui, que é o desktop.github, e vão fazer o download do desktop GitHub. Instala no seu
no caso aqui é para o Windows, né? Instala no seu sistema operacional e você vai adquirir esse aplicativo aqui, que é o desktop GitHub. E o que acontece? Nesse desktop GitHub, você vai ter a possibilidade de gerenciar com maior facilidade os seus programas. Então, agora a gente vai ver um exemplo de como que faz. Eu vou fazer aqui no GitHub, né? Depois que você acessar a sua conta, vai ser mais ou menos assim. Você vai criar o nome de usuário, aqui está a sua página principal. Você pode vir aqui, ó, ver os seus repositórios, que é essa página aqui que a gente está trabalhando nela. Ou vir na página inicial aqui, né? Vai ter mais ou menos as últimas coisas que você fez. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo repositório. Então a gente vai criar um novo repositório aqui no aplicativo, né? Então a gente vem aqui, File, New Repository, escolhe uma pasta, no caso eu vou criar no desktop mesmo, e escolhe um nome para essa pasta. Então é o nome normal que você criaria aí para o seu programa. Então vamos criar aqui uma pasta teste. Então criou um repositório que chama teste, ele vai ficar lá no seu GitHub da web, o seu nome de usuário barra teste, no caso. Aí que você pode inicializar com readme, colocar uma licença e você pode colocar um git-nori se você quiser. Então, vamos colocar aqui um git-nori de Python. Vamos ver o que ele coloca para a gente aqui. Se eu achar o Python aqui, o Python. Nós vamos fazer um programinha em Python aqui. Então, criado o nosso repositório, vamos lá na área de trabalho e ver, ó, criou aqui uma pasta e a gente tem aqui uma pasta oculta, .git. Essa pasta vai ficar mantendo os históricos do seu programa, né? A gente não pode mexer em nenhum desses arquivos aqui. O git-nori e o readme nós pedimos para ele adicionar. Então vamos ver o git-nori. Git-ignore, na verdade. Aqui ele está colocando várias coisas para poder... são arquivos que serão ignorados pelo GitHub. São arquivos que normalmente a gente não quer salvar lá dentro do repositório do GitHub, que fica só no computador. Então isso aqui são sugestões, na verdade, que o GitHub faz para quem vai desenvolver em Python. Só que, por exemplo, eu posso ignorar, né, todas essas sugestões e colocar assim, por exemplo, eu quero ignorar somente todos os arquivos de log, ou todos os arquivos que eu colocar como temporário. Então, você pode criar essa lista aí, que fica bem fácil. Ou, por exemplo, todos os arquivos que começam com exemplo. Então, você cria essa sequência de arquivos que você quer que seja ignorado. Eu normalmente deixo ignorado aqui o log, porque eu trabalho com por exemplo, o Cplex da IBM, ele lança alguns arquivos de log que são enormes. Então, para não ter que ficar mandando isso para a nuvem ou deixando o GitHub preocupado com esses arquivos que são temporários e basicamente não servem para muita coisa no termo de programação, então eu mantenho aqui no git ignore. Então, deixa assim por enquanto. O readme é para você lançar lá no site e você escreve coisas sobre o seu programa. Então, aqui você vai fazer uma descrição, coisas que a pessoa precisa ler antes de utilizar o seu programa. E esses dois arquivos aqui, basicamente, fica por conta do GitHub alterá-los. Eu mantive aqui só como exemplo um projeto que foi da última aula que eu fiz aqui e que já está no GitHub, mas eu passei ele para cá só como exemplo. Então eu vou criar uma cópia aqui desses arquivos, só para vocês verem o que acontece. Então
Adicionei aqui alguns arquivos no meu novo repositório teste. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, né, no aplicativo do desktop GitHub e vai ter aqui tudo que eu fiz. Ó. Eu alterei o Gitnori, então antes ele tinha esse monte de coisa e eu adicionei aqui mais os arquivos temporários. Eu adicionei essas pastas aqui, esses arquivos e os arquivos, né, do fluxo de potência ótimo que a gente viu. Então, o que a gente faz? A gente faz um primeiro commit aqui, só para inicializar esse repositório de fato, com os arquivos iniciais, por exemplo, de um projeto que eu já estava trabalhando, começou a ficar complexo, eu falei, não, vou começar a trabalhar com esse programa aqui no Git. Então, eu vou dar um commit. Fez um commit. O que é o commit? É você criar de fato uma versão. É um momento em que você pode retornar. Então você tem que fazer commits em momentos específicos que sejam importantes para você, né? É um tipo, olha, isso aqui que eu fiz hoje ou durante essa semana, não importa muito bem essa janela de tempo. Mas isso que eu fiz é importante, é alguma coisa que melhorou um bug ou que melhorou uma funcionalidade, alguma coisa de fato, né? Então, no futuro eu posso querer voltar no meu programa onde ele estava neste ponto. Então, é aqui que eu tenho que fazer um commit. Então, eu posso vir, é bom publicar no repositório, porque aí você vai fazer um backup desse arquivo que vai estar tanto no seu computador quanto na nuvem. Isso é muito bom. Aqui você pode escolher entre manter esse código privado ou público. Então, se é um projeto seu que você está trabalhando sozinho e que você ainda não quer mostrar para as pessoas, você pode manter ele privado e no futuro tornar ele público. Ou é um artigo que você vai publicar, você mantém privado. Assim que você publica o artigo, você torna ele público e cita lá no seu artigo esse repositório. Coisas do tipo. O que você não deve fazer nunca? Nunca deve publicar nem privado nem público arquivos com senhas, né? Arquivos, vamos supor, você vai fazer um site, aí nesse site você tem aquela senha lá para você poder acessar o banco de dados, algumas coisas assim. Então, nunca publique nem no privado esses arquivos com senhas, porque o GitHub ele não garante assim totalmente uma segurança do seu código mesmo que privado, né? Tem pessoas que têm esse medo, né, entre aspas, disso acontecer. Não sei se é verdade, não sei se não é, mas a recomendação é não enviar senhas, códigos para o GitHub mesmo que privado. Vou manter esse código aqui privado para não ficar enchendo, né, o meu GitHub, né, se alguém for olhar, vamos ver o que o Arthur tem feito. Aí vai ter um teste lá, nada a ver. Então publiquei. Se eu for lá no meu GitHub agora na web e vier aqui nos meus repositórios, vai aparecer aqui para mim o nosso teste. Ó. Então, nosso teste foi escrito em Python, ele já reconheceu isso sozinho. Está aqui tudo que eu escolhi, o README está vazio, não tem nada ainda. E eu posso ver os arquivos daqui. Então, tá aqui o arquivo que a gente lançou na internet. Beleza. Agora vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo no Spyder. Então, deixa eu abrir esses arquivos lá no Spyder. Vou fechar aqui. Abrir esses arquivos no Spyder. Então, FO e Impdat. E vamos supor que eu queira fazer algumas modificações, como por exemplo, eu observei aqui que o Python ele não precisa desses diretórios aqui para trabalhar, porque eu costumo trabalhar muito em Python aqui no console, mas quando você cria o arquivo, ele já muda para o diretório, assim como é feito mais ou menos no MATLAB mesmo. Então, eu vou tirar esses diretórios aqui que não precisa disso, não precisa desse OS, então. Aqui não precisa passar o caminho do diretório. Esse é um erro que eu já tinha visto, tá? E eu acho que assim vai funcionar. Vamos fazer um teste aqui. Ó, funcionou, beleza. Então, aquele monte de coisa que tinha relacionado a diretório, esse comentário aqui eu posso remover.
não era necessário, o programa funciona sem eles. Então, beleza, deu uma melhorada no meu programa. Agora, o que que eu vou fazer que eu melhorei o meu programa? Vou vir aqui no meu GitHub Desktop e olha que interessante. Ele já vai entender que eu fiz algumas modificações no meu FPO. Então, aqui que está a grande vantagem desse GitHub Desktop aqui. Olha, removi essa linha, verdade, removi essas linhas, beleza. Não que eu tenha removido e alterado, mas era assim essa linha e agora ela é assim. Então, fiz alterações dessa linha aqui. Antes ela ficava na 40, agora está na 35. Então eu consigo ver de fato as alterações. Esse arquivo novo aqui que criou era um dos arquivos que estaria lá no git ignore que vem para Python. Então, por isso que é importante a gente usar aquele git ignore, que esse arquivo aqui seria ignorado. Então, próxima vez que a gente for utilizar, a gente mantém aquele bloco de git ignore do Python. E caso alguma coisa que você tenha feito importante que não tenha aparecido aqui, é porque está sendo ignorado lá. Se você acha importante, você procura naquele arquivo o que está sendo ignorado que você não quer, vai lá, remove e ele vai aparecer aqui instantaneamente. Então, vamos enviar isso aqui como uma melhoria. Então, é muito importante você escrever nesse sumário aqui o que que você fez. Então, por exemplo, o que que eu fiz aqui? Removi o uso desnecessário de OS. Então, remoção do OS, por exemplo, dos diretórios do OS. Então, eu vou deixar assim, remoção do diretório do OS. Vou fazer um commit. Aqui, ó, eu vou dar um push para poder salvar isso lá na nuvem. Se fosse um repositório público, quando eu dou o push, todo mundo que está acompanhando meu repositório vai poder ver lá, né? Ah, o Arthur alterou o código dele do Python, do projeto que ele está fazendo. Então, vamos lá no nosso repositório e ver, né, o porquê que isso é importante. Então, vou vir aqui no repositório do teste, eu tenho esse link aqui que eu posso compartilhar. Então isso aqui é muito bacana, que fica fácil, né, de eu poder fazer uma referência disso aqui. Então ele veio ao meu PyCache aqui, que estaria no git ignore originalmente, não teria vindo para cá. Mas olha que interessante, aqui nessa coluna aparece o initial commit, é quando eu crio o repositório, ele já faz um commit para mim. O nosso first commit, que foi aquelas primeiras coisas que a gente colocou. E agora, a remoção do dir do OS. Então, eu sei todos os arquivos e pastas que foram ou criados ou alterados neste commit aqui. Então, aquilo que você escreve é importante porque fica aqui. Vamos ver a questão dos ramos. Eu quero agora fazer uma coisa completamente nova, fazer um teste. Eu vou calcular as perdas do meu fluxo de potência ótimo, ou arrumar um jeito novo de calcular essas perdas. Então eu venho e crio um ramo. Aqui ó, no ramo corrente, eu vou vir e colocar novo ramo. Então, novo ramo, qual que é o nome dele? O nome do ramo, gente, se você ficar colocando assim, ramo para criar as perdas, depois esse ramo que você criar as perdas, ele vai ficar meio esquisito, porque vai ficar o nome que você vai querer fazer outras coisas, você não vai conseguir aproveitar esse ramo. Então, eu recomendo assim nos meus projetos, eu deixo um ramo assim que eu chamo de feature, que é tipo uma coisa nova. Então, eu estou sempre criando coisas novas aqui nesse ramo. Depois que essa coisa nova está pronta e eu coloco no meu ramo principal, o ramo main, aí eu posso reutilizar esse ramo para fazer outra coisa. Qual que é a parte ruim disso? É que eu nunca, se eu ficar um tempo fora do projeto, eu não sei exatamente o que é esse ramo, né? Então, são coisas, decisões que vai de momento para momento, né? Então, eu vou criar esse ramo aqui. Então, eu criei o ramo de nova
novas coisas aqui no nosso programa. Então, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa nova nesse programa só para a gente ver como que isso funciona. Primeiro, vou publicar o ramo para ficar salvo lá na internet, lá na web. Então aqui agora, se eu vier, ele já vai... Deixa eu atualizar para ver se aparece. Ó, já apareceu que tem 2 ramos, eu posso ver os ramos separadamente. Normalmente, quando a gente vai baixar alguma coisa do GitHub, a gente baixa do ramo principal, porque é o ramo onde a gente vai estar meio garantindo a funcionalidade adequada, né? Como se fosse a versão estável do programa. Essa função aqui funciona, tá, gente? Essa aqui eu estou fazendo testes. Então vamos fazer alguma modificação aqui. Eu vou fazer alguma modificação sem sentido só para ficar prático. Então vamos supor que eu quero alterar o limite inferior e superior do ângulo aqui do meu fluxo de potência. Então eu vou fazer 2 vezes, estou dobrando isso aqui e vou fazer um teste. Fiz o teste, ó, funcionou. Não mudou muita coisa, mas funcionou. Beleza. Vamos lá no nosso GitHub e ver, ó, tá aqui falando que eu alterei o meu fluxo de potência. É ótimo. Antes era menos preciso, mais preciso, agora é vezes 2. Beleza, tá aí perfeito as alterações que eu fiz. Gostei da minha alteração. Eu vou fazer um commit sobre isso. Falar, isso aqui é importante, né? Eu gostaria de voltar nesse momento. Então, vou fazer aqui usando esse nome aqui que ele propôs mesmo. É um update no FPO. Ou novo limite de ângulo, alguma coisa assim. Isso aqui tem que fazer sentido para você, depois você lembrar o que que você fez nesse commit. Fiz o commit, fiz o push. Beleza. Agora eu tô trabalhando aqui, ó, no meu ramo feature. Se eu for fazer alguma coisa no ramo principal, eu posso clicar aqui. Eu vou deixar aqui para vocês observarem. Eu alterei aqui menos 2 mais 2. Se eu clicar aqui e alterar, não, eu quero, esquece esse ramo aqui, fiz bagunça, vou deixar para mexer nisso semana que vem. Vou voltar a trabalhar no meu programa ou em um outro ramo em que eu estava fazendo coisas que faziam mais sentido. Então, voltando no ramo main, olha que ele deu uma atualizada aqui, ó, já está aqui, ó, menos PCs, mais PCs, sem o 2. Se eu for para o ramo feature e voltar para o meu Spider, eles funcionam com qualquer editor, tá? Já está aqui o menos 2 e mais 2. Então eu consigo navegar de uma versão para outra num passe de mágica, sem ter que abrir pasta, sem ter que procurar qualquer pasta. Então, essa versão aqui tá bacana. Vamos ver o histórico. O que que eu já fiz no meu GitHub? Então, esse é o histórico do ramo. Esse ramo feature, ele foi baseado no ramo main naquele determinado commit, que foi o dir do OS aqui. Eu removi o dir do OS, dei um commit e depois eu criei esse ramo a partir desse ponto aqui. E ainda fiz uma nova coisa que foi alterar o limite de ângulo. Então, o histórico desse ramo é tudo isso aqui. Ele contém o histórico dos ramos que ele foi baseado e do que eu já fiz nesse ramo específico. Se eu for no meu ramo do main, eu não vou ter o histórico dos novos ângulos, porque eu nunca alterei os ângulos aqui. Vou voltar lá para o feature. Eu posso vir aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, comparar. Não, aqui mesmo. Eu estou aqui, eu quero comparar com o meu ramo main. Ele está aqui avisando que eu tenho um commit a mais na frente. Então eu estou comparando o que eu fiz antes e depois, né? No caso, o feature é um ramo que está depois. Então, qual que é a diferença do meu feature para o meu main? É o novo limite de ângulo. Então, tá vendo que os textos que você coloca começam a fazer sentido? Lembrando que tem como você fazer comentários, esses comentários aparecem aqui embaixo para a gente, facilita mais ainda para a gente entender. Vamos fazer um commit aqui com comentário para poder ver. Então agora eu também vou dobrar os limites de fluxo aqui nas minhas linhas. Então vou dobrar os limites de fluxo, vou rodar para executar, lá funcionou, agora mudou algumas coisas aqui.
esse resultado não importa para a gente hoje, é só um teste. Continuo no meu feature. Fui lá e fiz novas coisas. Agora é novos limites de fluxo. E vou fazer uma descrição do porquê que eu fiz isso, né? Então, dobrados os limites de flow, né? Por exemplo, Fmax. Então, vou fazer o commit com os comentários. Fiz o commit, fiz o pull. Agora, se eu for lá no meu histórico e for aqui, ó, no que eu fiz aqui nos novos limites de flow, aparece aqui os comentários, ó, dobrados os limites de flow, Fmax. No novo limite de ângulo eu não tinha comentário. Então esses comentários ajudam você vamos supor que você ficou um mês sem trabalhar nesse projeto. Aí agora eu quero retornar. Aí você pensa, poxa, onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Você vem aqui no histórico e rapidinho você começa a lembrar de tudo. Ah, eu estava trabalhando nisso, era nessa função. Você pode dar commits, vamos supor. Eu sei que semana que vem eu não vou conseguir trabalhar nesse projeto. Então eu dou um commit que tem um nome mais estranho possível, que seja, por exemplo, assim, trabalhei até aqui. E coloca nos seus bugs conhecidos, identifiquei que falta fazer isso, falta fazer tal coisa, e quando você voltar vai estar tudo anotado aqui. Então é como se fosse uma agenda também. O GitHub ele oferece várias ferramentas para você poder fazer isso de forma melhor. Lembrando que isso aqui é um tutorial para quem não sabe nada e vai começar a utilizar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu olhei para o meu ramo feature e falei, não, legal, essas alterações aqui ficaram muito boas, vou tornar isso, vou passar isso para o meu ramo principal. Então, como que você vai fazer isso? Você vai vir no seu ramo principal. Seu ramo principal ele só tinha até a remoção do dir do OS aqui. O que eu vou fazer? Agora eu quero pegar tudo que eu fiz lá no meu ramo feature e vou unir aqui ao ramo main. Então, vou pegar aqui, ó, choose a branch to merge into main. Então, escolha um ramo para se unir ao principal. Vou clicar aqui, vou clicar no meu único ramo, né, que era o ramo que eu queria. Então, primeiro você tem que ir para o ramo antigo, né, que você quer tornar ele o mais recente e depois fazer o merge. Então, eu estava no main, escolhi um ramo para poder se unir a ele e vou criar um merge commit. Criei um merge commit, ó, agora o meu ramo mãe, ele tem essas duas novas funcionalidades, novos limites de ângulo e novos limites de flow. Então eu vou enviar lá para a nuvem, lá para a web, eles chamam de origem. E beleza, fiz. Então agora eu tenho dois ramos que são idênticos, né? Se eu vier aqui comparar com feature, vai falar que eu não tenho nenhuma diferença, nem antes nem depois. Então agora que o seu ramo mãe, né, o principal, está correto, o que você pode fazer? Voltar para o feature e criar novas funcionalidades. Vou testar, utilizar outro tipo de array aqui, eu vou usar outra coisa, vou criar uma funcionalidade nova. Essa é a forma mais básica possível de se utilizar o GitHub. Por fim, gente, o que eu recomendo para vocês? Treinem isso, façam uma cópia do seu projeto antes de mandar para o Git, porque às vezes fica confuso, às vezes a gente embola, às vezes a gente dá um merge errado e pode fazer bagunça aí. Então, até você entender como dar os nomes para as coisas, como mexer nos ramos, dá uma fuçada aí e aprende. Depois, o que eu recomendo? Assistir, digita aqui no YouTube, Git for Professional. E assistam esse vídeo aqui, eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo. Esse vídeo aqui, ele dá uma abstração sobre o Git, não é sobre GitHub, é sobre o Git em si. Então, como fazer um commit, que nomes dar para o commit, quando fazer um commit, como entender o que é, como organizar. Eu acho muito bacana esse vídeo, só que ele é um vídeo para você que já sabe mexer um pouquinho no GitHub, senão vai ficar muita informação para aprender. No mais é isso, gente. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí. Muito obrigado por assistir.